Boa noite. O objetivo aqui hoje é apresentar para vocês um pouquinho da vulnerabilidade Heartbleed. Foi descoberta recentemente. Dentre os tópicos que nós vamos cobrir nessa apresentação, podemos citar aí a apresentação do OpenSSL e suas funcionalidades, a compreensão e a diagramação de como funciona essa vulnerabilidade, do que dá para fazer com ela, de quais informações são possíveis se obter explorando-a. E por último, a gente vai ter vamos simular uma exploração prática dessa vulnerabilidade. Então a gente vai ter máquinas virtuais, uma vulnerável e uma atacando. E a gente vai ver na prática o que se consegue tirar com isso daí. Então, primeiro sobre o OpenSSL, né, que é quem possui essa vulnerabilidade. Né? O OpenSSL é um projeto de código aberto, né, colaborativo, e o OpenSSL é um toolkit. Então, em várias funções criptográficas, além da parte de certificados, gerar certificados e abrir túneis SSL e TLS, que é onde mora o perigo dessa vulnerabilidade. Eu vou abrir aqui o site deles para a gente dar uma olhadinha no que tem de informação, né? Aqui tem as pessoas que contribuem no projeto, que falam um pouquinho do que ele dá para fazer, do OpenSSL em geral. Ele é incluso em muitos sistemas operacionais por padrão, né? A gente tem aqui os contribuidores. Então, muitos Linux, muitas aplicações utilizam essa biblioteca. E por isso da abrangência e de, como posso dizer, da autodivulgação dessa vulnerabilidade. Né? Muitas fabricantes, muitos sistemas operacionais têm essa biblioteca e podem estar com ela comprometida. Vamos dar uma olhada aqui no que dá para se fazer com o OpenSSL. Eu tenho aqui uma VM de Ubuntu 3.13.10, que é a versão mais recente de Ubuntu. Então eu simplesmente baixei ela, instalei o Apache e subi. Eu não instalei nada de propósito vulnerável, apesar dele ter a versão vulnerável. Então, OpenSSL-H vai mostrar o help. Então aqui eu tenho alguns comandos, né? Os comandos padrão são comandos que eu posso utilizar para gerar certificados, para abrir túneis SSL. Aqui a gente pode colocar que são todos os outros comandos que não se enquadram nas categorias abaixo. A gente tem uma segunda categoria que chama-se Message Digest Commands. São comandos para tirar hash. A gente vai ver um exemplo com eles. Tem os comandos de criptografia aqui, que eles criptografam e decriptografam arquivos de acordo com essas cifras aqui. Né? Se eu digitar OpenSSL version, eu vou obter a versão do meu OpenSSL. Por exemplo, desse Ubuntu aqui, a versão 1.0.1e, que é de 11 de fevereiro de 2013. Tem um ano e pouquinho aí. Bom, vamos lá, mão na massa. Vamos fazer um exemplo aqui de um comando do grupo standard. Nós vamos gerar um certificado com OpenSSL. Então, eu vou digitar aqui OpenSSL, alguns parâmetros. Vai pedir os dados para gerar o certificado, né? País, Brasil, Estado São Paulo, cidade, São Paulo. Nome da empresa, Strong Security. Seção TI, número do device localhost, e-mail suporte arroba
aqui eu tenho private public.crl, que eu posso utilizar para gerar o meu certificado. Então é uma das funcionalidades do OpenSSL aí. Eu tenho o segundo set de comandos, que é a parte de hash, né? Então OpenSSL então tem uma série de parâmetros que a gente pode utilizar eles aí. Vamos fazer um exemplo, eu vou criar aqui no meu desktop, deixa eu dar uma olhada no que tem aqui. Tem uns arquivos já, então vou remover eles. Legal. Vou criar um arquivo qualquer aqui. Escrever um texto dentro desse arquivo. Curitiba, Brasil, perfeito. Então esse arquivo tem um texto aí, Strong Security Brasil dentro dele. Eu vou tirar agora, utilizando o OpenSSL, vamos tirar um hash dessa mensagem. Então, OpenSSL, DGST, MD5, mensagem.txt. Então, este aqui é o valor do hash. Hash é um algoritmo unidirecional criptográfico que eu posso colocar um arquivo de qualquer tamanho na entrada, um dado, uma informação, e ele sempre me devolver uma mensagem, uma fórmula com tamanho fixo. Então, no caso aí, eu tenho essa chave de saída. Se eu alterar qualquer coisa no meu arquivo, pode ser o simples fato de eu colocar um espaço em branco no final. E eu tirar o hash novamente da mensagem, vocês podem ver que é algo completamente diferente. Então, o hash ele garante a integridade da informação. Se qualquer coisa nela for alterada, o hash será comprometido. E como eu falei para vocês, no último set de configurações, a gente tem a parte de criptografia. O OpenSSL enc-help. Uau! Então, todos os parâmetros aqui de criptografia, os protocolos, arquivos de entrada. Então, para tirar essa ajuda aqui específica da parte de criptografia, eu utilizei esse comando. Bom, no nosso exemplo, nós vamos criptografar o arquivo mensagem agora, então. Vai ficar OpenSSL enc-AES256. Esse é o algoritmo que nós vamos utilizar aqui para fazer a criptografia. O "-e" indica que nós vamos encriptar um arquivo. Quando a gente vai decriptar, a gente coloca "-d". Então agora "-in", a minha entrada, mensagem.txt, "-out", mensagem.txt.crypto, criptografado. Aqui ele está pedindo para mim a senha, vou colocar uma senha qualquer aqui no meu arquivo, verificando a senha. Agora eu tenho um outro arquivo que foi gerado. Então, essa aqui é a mensagem original, essa aqui é a mensagem criptografada, totalmente inteligível. Uma pessoa comum não vai conseguir entender isso aqui. Então, para fazer o processo reverso, a gente vai manter tudo aqui igual. Em vez de "-e", vai ser "-d". O arquivo que vai entrar é o arquivo criptografado. E o arquivo que vai sair, eu não vou saber escrever o arquivo antigo não, vou colocar um mensagem 2 aqui. Vai me pedir a senha. Então eu tenho aqui o mesmo conteúdo que eu tinha no mensagem original. Então ele também tem essa parte de criptografia. Então essa biblioteca ela é amplamente utilizada em muitas ferramentas mesmo. E essa vulnerabilidade que a gente vai ver agora nos próximos capítulos é muito séria. Aqui sobre o Heartbleed, eu vou clicar aqui rapidamente no blog deles.
Então esse bloco foi onde foi divulgada a vulnerabilidade, né? Falou um pouquinho dela, como ela funciona, que ela basicamente que essa vulnerabilidade provê uma fuga de informação, então a gente consegue pegar um pouquinho do que está rodando na memória da máquina no momento da exploração dela. Aqui tem o CVE, né, 2014, foi descoberto esse ano. CVE é uma sigla para Common Vulnerability and Exposures. E esse número ele é controlado e as vulnerabilidades normalmente são identificadas por esse tipo de código. O que mais tem de interessante aqui? Como funciona, a gente vai ver na apresentação. Legal, aqui que tem uma lista de sistemas vulneráveis ou seja, uma lista de sistemas operacionais que já vem com o OpenSSL e uma versão vulnerável, me corrigindo, né? Como corrigir, a gente vai ver na apresentação. Bom, esse aqui é o blog, depois se vocês quiserem dar uma olhada, heartbleed.com. Como é que funciona, né? Durante um momento, então como eu falei, o OpenSSL também pode ser utilizado para abrir túneis SSL/TLS. Então, após o handshake, quando é estabelecida a conexão, troca das chaves e a troca de dados acontece, durante um certo período de inatividade, durante o túnel, um dos lados pode solicitar um heartbeat, batida de coração, que basicamente é mandar uma requisição de um lado para avisar que a gente está vivo ainda. E esse cara tem que responder para a gente o outro lado da conexão. Como é que funciona? Nesse heartbeat, eu vou mandar um payload, que pode ser um texto qualquer, que pode ser até 64 KB. E aí, nessa requisição, eu mando o texto e tem um campo tamanho. Então, aqui no caso, o cliente mandou para o servidor uma request com o valor SSBR no payload, campo tamanho 4. Essa aqui é a memória do servidor no momento, ele armazenou isso em memória e devolveu para o usuário, porque quando a gente dá a resposta ao heartbeat, a gente vai devolver o mesmo texto que veio no request. Então, por isso que ele está pintado de amarelo. A vulnerabilidade é até bem simples de entender como ela funciona. Consiste em a gente mandar um heartbeat malicioso. Então, por que ele é malicioso? Porque no campo payload eu coloco o mínimo de informação possível. Aqui, por exemplo, eu estou colocando 4 bytes, as palavras SSBR. Porém, no campo lente eu coloco 60.000 bytes, ou um valor muito alto. E o OpenSSL nessas versões vulneráveis não implementa nenhum controle para validar se o tamanho do payload é exatamente o campo lente, se essa informação está correta. Então ele simplesmente joga o payload de memória e depois devolve os 60.000 bytes, nesse caso aqui, para o solicitante. Nesse momento vai a informação que está na memória do servidor para o cliente que não foi enviada por ele. E aí é onde pode acontecer a fuga de informação. Por que eu digo pode? Porque eu não consigo pegar a memória inteira da máquina. Então eu pegar um pedacinho dela, o que vem lá pode ser tudo, inclusive nada. Então vamos ver como isso funciona na prática. Eu tenho aqui duas máquinas virtuais, tá? Uma Kali Linux atualizada. Eu não instalei nenhum tipo de software nela ou nada adicional. Simplesmente atualizei ela e vou abrir aqui o Metasploit Framework Console. Então o Metasploit é um framework para exploração, né? Ele tem muitos payloads e exploits e auxiliaries, que é o que a gente vai utilizar hoje. E aqui eu tenho o servidor Ubuntu na versão 13.10. Então, esse cara aqui ele tem um servidor web rodando em HTTP, é um servidor Apache, né? E o Apache, para subir o HTTPS, faz uso do toolkit que a gente conversou, o OpenSSL. Então aqui eu tenho o site HTTP e em HTTPS. Opa, dois pontos barra barra. Então aqui está falando que o certificado não é válido, com certeza, né? A gente acabou de criar ele lá. E aqui ele está em HTTPS. Essa é a carinha do Metasploit Framework, de volta aqui ao Kali Linux, é uma máquina que vai fazer o ataque, né? Então deixa eu buscar pelo comando search, eu vou fazer uma pequena busca por qualquer utilitário, seja ele payload, exploit, auxiliary, que tenha o texto OpenSSL.
encontrei alguns aqui. O que a gente vai utilizar é esse cara aqui. O que eu tenho de opções aqui nesse pequeno utilitário? Vale ressaltar, o disclosure date dele está aqui, ó, dia 7/4/2014, muito recente. Então tem uma série de parâmetros aqui, né? Dentre eles, os mais interessantes são o IP remoto, que é obrigatório. Esse aqui também é interessante saber. Como a gente conversou, o OpenSSL, ele abre, a vulnerabilidade está no OpenSSL no momento em que ele abre o túnel SSL. O exemplo que a gente está fazendo aqui, a gente está sendo aplicado HTTP, porém eu posso explorar essa vulnerabilidade em qualquer protocolo que utilize um túnel TLS ou SSL provido pelo OpenSSH. Aqui eu tenho FTP, POP, MAP, Jabber, SMTP, uma série de outros protocolos. O nosso exemplo hoje será com HTTP, que eu acredito que seja o mais comum. Então, o primeiro passo para a gente é setar o IP do nosso alvo. Então vai ser set rhost. Qual que é o IP do Ubuntu aqui? Ok. Eu vou dar mais um set verbose true para a gente poder pegar mais informações aqui, né? Para ele jogar mais informações para a gente. E agora eu vou dar o comando run. E olha quanta coisa ele trouxe para a gente. Tudo isso aqui são coisas que estão na memória do Ubuntu. Aqui, ó, rodando na memória desse cara que não deveriam, teoricamente, me acessar. Aqui eu posso encontrar senhas, e-mails. Olha aqui, ó, suporte@ssbr.com.br. Então eu pego um pedação da memória da máquina do outro lado. E aqui pode vir, inclusive, chaves privadas de certificado e etc. Então, esse aqui é o maior problema que a gente tem com a exploração da vulnerabilidade. Então ele manda o hello, estabelece o handshake, manda um heartbeat malicioso. Ele manda, olha que tamanho que ele manda lá no lente, 65K. E vem tudo isso de informação pra gente. Legal. Aí carece uma pesquisa aqui dentro para ver o que é relevante e o que não é aqui. Ó, tem alguns hostnames aqui, ó, teste.ssbr. Bom, essa é a exploração da vulnerabilidade prática, né? Voltando à nossa apresentação. Então, como é que eu corrijo, né? O OpenSSL na versão 1.0.1G já tem essa correção. Então, caso você tenha um sistema operacional, uma aplicação que seja possível atualizar isso, é simplesmente atualizar. O OpenSSL novo, ele não é vulnerável a esse ataque. O que foi implementado? Essa checagem aqui, ó. Então, se o campo lente for diferente do lente real do payload, temos um problema, né? E caso você utilize alguma solução de terceiro que tem SSL, que você não possa entrar lá e você mesmo atualizar, vale a pena contatar o fabricante para ver se ele já implementou alguma correção ou se a plataforma dele é vulnerável a esse tipo de ataque, né? Como se detecta esse ataque? Ele não deixa rastros nos logs. Então, através de logs é impossível detectá-lo. A única maneira de detectar esse ataque é a gente ter um IPS na frente com uma inspeção de SSL, ou seja, o IPS tem que fazer um man-in-the-middle, interceptar a troca de chaves dos certificados para que ele consiga introspecção nesse tráfego e aí sim conseguir ver essa request. Se o IPS não tiver a capacidade de inspeção SSL, esse ataque vai passar desapercebido para ele, ele não vai conseguir detectar ele. E aqui um pouquinho sobre a Strong, né? Então, como aprender mais? A gente tem um curso aí, o CH, é um curso 100% ofensivo, é um treinamento em segurança da informação focado para pen tests. A Strong tem turmas regulares ou em company. Aqui eu tenho o site da AC Consio, que é quem fornece a certificação.
Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhada nos capítulos que cobrem. Então aqui eu tenho um briefing dos capítulos, né? Então a ideia do curso é passar por toda a metodologia de um pen test. Então ele começa com uma introdução a ethical hacking, a gente fala um pouquinho das etapas de coleta de informação, que é o footprint, scanning de redes, enumeração. Do módulo 5 em diante são somente técnicas de ataque. Então a gente tem system hacking, parte de trojan e vírus, nós construímos vírus durante o curso. Tem a parte de engenharia social, sniffer, que é bem legal, a gente faz ARP spoof, intercepta tráfego FTP, tráfego não criptografado pela rede, consegue pegar senhas, pegar arquivos. Tem toda a parte de web aqui também. Então a gente passa por boa parte do top 10 do ASP nas vulnerabilidades, fazendo exemplos práticos, entendendo. Tem a parte de negação de serviço, que é bem interessante também. Evasão, buffer overflow, criptografia. Tem a parte de mobile, então a gente faz ataques a dispositivos mobile, do tipo Android e etc. Então o curso ele é composto por 20 módulos, e dentre esses módulos a gente tem alguns desses que eu citei. A ideia do curso é que a gente tenha sempre um módulo seguido de um laboratório para fixação do conteúdo. Então, o legal desse curso, além de servir de base para a certificação, é que você vai ver um exemplo prático de tudo aquilo que você está estudando. Então, quando você ouvir falar e ter na teoria um ataque de negação de serviço, você vai fazer ele na prática em ambiente virtual. O mesmo vale para buffer overflow. Quando você vê um código, ouvir falar de buffer overflow, no laboratório você vai escrever um programa em C, compilar ele, e esse programa ele vai ser vulnerável a buffer overflow. Você vai escrever um exploit para esse programa que vai fazer a exploração dessa vulnerabilidade. Então você vê tudo na prática. Isso é muito legal. Mas como a ideia desse vídeo, né, falar da certificação é simplesmente dar um brief para vocês aí. Aqui tem os contatos, né? Então caso vocês queiram mais informações sobre a vulnerabilidade, como explorar, como se proteger dela, tá aí o meu contato. Eu sou Bruno Botelho, este é o meu e-mail. Caso você queira mais informações sobre cursos ou soluções em segurança, tem um e-mail de info da Strong aí. Bom, agradecendo pelo tempo de vocês, muito obrigado, e é isso que nós